Temos uma disputa excelente pra gente que tá acompanhando de fora, né? Pela Cadillac, pelos dois assentos da Cadillac, nós vamos falar sobre isso agora, é um vídeo basicamente sobre isso, porque é uma equipe que está chamando muita atenção, principalmente pela oportunidade a pilotos jovens e também experientes. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, como vocês estão vendo eu ainda não estou em casa, mas enfim, a gente vai continuando aqui produzindo para vocês. Vamos falar sobre Cadillac, eu tenho mais um monte de material para falar de Cadillac ainda em outros vídeos, podem ficar tranquilos, vou trazer, mas agora é mercado de pilotos, porque de acordo com o que está sendo noticiado, pelo menos um dos dois pilotos da Cadillac deve ser anunciado agora, nesse período entre julho e agosto. Então, algum desses nomes que nós vamos citar agora tem boas chances de estar no carro da Cadillac para o ano que vem. Vamos aqui começar então com o seguinte, nós sabemos que existem alguns nomes muito aí já ventilados, mas tem um nome em específico que surgiu mais recentemente e que pode ser a salvação justamente desse piloto na Fórmula 1, que é o nome de Yuki Tsunoda. Isso mesmo, você não ouviu errado. Tsunoda, que não tá tendo uma boa temporada na Red Bull, a gente bem sabe disso, tá sofrendo bastante, existe uma especulação de que ele poderia ir para Aston Martin, mas com possibilidade de Verstappen lá na Aston Martin, até mesmo George Russell e tal, o Tsunoda fica sem espaço, e também com a performance dele na Red Bull, ele também pode ficar sem espaço para o ano que vem. O que acontece? Está sendo especulado que o Tsunoda é um dos nomes que está ganhando força lá dentro para ser um dos nomes jovens, não os experientes, mas um dos nomes jovens para a Cadillac. E eu, Matheus, particularmente, se você me permite aqui dar uma opiniãozinha sobre isso, não vejo como uma má escolha não, tá? Não vejo como má escolha não. O Tsunoda é um piloto já que tem uma certa experiência na Fórmula 1, ainda também é jovem, e eu acredito que ele poderia somar, não vou dizer desenvolver carro, porque isso não é necessariamente uma característica do Tsunoda, mas pelo menos seria um piloto já mais seguro de você puxar para a Cadillac. É um nome interessante, eu não fico surpreso com o nome do Yuki Tsunoda aparecendo nessa brincadeira aí, sendo ventilado na Cadillac. Eu quero saber a sua opinião, se você vê com bons olhos, ou você acha que o Tsunoda deveria simplesmente realmente sair, enfim, ficar sem vaga, aí eu quero saber o que você acha disso. Vamos agora falar sobre o brasileiro Felipe Drugovich, que é o centro da capa do nosso vídeo, né? Essa é uma das raras vezes em que eu fiz a capa antes do vídeo em si, mas o Felipe Drugovich, ele deu uma entrevista, que você confere um trechinho na descrição, inclusive falando da Juliane Serrazoli, excelente Juliane sempre, dizendo que não necessariamente está tendo conversas sérias, assim, avançadas com a Cadillac para a Fórmula 1, o que chama bastante atenção, já que o Drugovich é um dos nomes mais cotados, é um dos nomes que mais estavam sendo ventilados e existe uma expectativa muito grande, óbvia, do Brasil em ter dois pilotos no ano que vem. Então, o Drugovich falar que ele não está tendo toda essa conversa, toda essa negociação com a Cadillac, é claro que joga um balde de água fria, né? Diminui muito as expectativas, ou aí entra o nosso lado aqui especulativo, né, de quem acompanha essas notícias há muito tempo, ou ele pode estar querendo tirar um pouquinho do foco. Às vezes ele está em negociações bem avançadas, às vezes ele está sim já negociando bastante com a Cadillac e só está querendo tirar um pouco do foco em cima dele, né, para não ter nenhum tipo de problema ali com mídia, com imprensa. É uma possibilidade real, tá, gente? Eu não vou dizer aqui que é difícil não, é uma possibilidade bem real do Drugovich tá fazendo esse jogo. Mas é claro que pela fala dele, dá uma jogada de balde de água fria em todo mundo. Ainda assim, existe uma expectativa dele conseguir brigar por essa vaga. A gente fica na torcida, obviamente, por ser brasileiro, mas eu já falei pra vocês também algumas vezes, e isso eu falo olhando de fora, obviamente, a situação, que parece que o Drugovich não vai conseguir entrar na Fórmula 1, né? Parece que o timing dele foi, e aí existem vários fatores que podem ser colocados nessa equação, o timing até mesmo da saída de pilotos da Fórmula 1, que não foi o ideal pro Drugovich, né? Ele pegou um período da Fórmula 1 em que os pilotos estavam muito estáveis, e também tem a questão de gerência de carreira, que, claro, ele fez o que achava ser o melhor e não tem por que julgar ele por isso. Ele fez o que achava ser melhor na época, mas sempre a gente vai falar, poxa, e se tivesse ido para um programa de pilotos de alguma equipe, né? Foi ser reserva lá na Aston Martin, a gente sabe que a Aston Martin é uma equipe difícil de você entrar porque tem o Alonso ainda com contrato e o Stroll com plano vitalício. Então, enfim, é uma situação complicada do Drugovich, mas eu também quero saber a sua opinião. Com testes sendo planejados aí com o carro de 2023 adaptado da Ferrari,
A Cadillac já está prestes a definir o seu piloto, e como nós citamos aqui nomes de Tsunoda, Drogovic, existem alguns nomes que estão mais fortes nessa briga, o que inclui, por exemplo, Valtteri Bottas, que também já tem conversado bastante, a gente falou até mesmo de Bottas com possibilidade de ir para a Alpine, esse tipo de coisa está acontecendo. Só que duas matérias chamaram a atenção, duas notícias chamaram bastante atenção nos últimos dias. A primeira é de que o Mick Schumacher já está também em negociações avançadas para ser o tal piloto jovem. O Mick Schumacher entraria como piloto jovem dessa Cadillac, então ele já estaria em negociações mais avançadas, ele confirma a conversa com a Cadillac, o Mick Schumacher poderia estar de volta à Fórmula 1. Entre o Mick Schumacher e o Tsunoda, eu confesso, eu acho que o Tsunoda, por estar ali constantemente na Fórmula 1, seria um nome mais interessante, mas aí eu sei que o Mick Schumacher tem uma fanbase muito grande, né? O pessoal provavelmente vai falar que prefere o Mick Schumacher. E a outra notícia que chamou bastante atenção é justamente a de que o Sérgio Pérez estaria praticamente confirmado. Pérez, assim, na boca do balão, para voltar, teria um aporte financeiro muito bom também, um aporte financeiro muito forte para poder estar entrando na Cadillac, e faz sentido, né? O Sérgio Pérez é um piloto também que saiu aí só tem uma temporada, né? Tava aí até o ano passado, é um cara que tem muito dinheiro, tá passando uma ideia de injustiçado com a situação da Red Bull, então tudo isso fomenta ainda mais a possibilidade de volta do Sérgio Pérez para a Fórmula 1, e eu acredito que ele deve estar mesmo praticamente assinado. Eu até, na verdade, ficaria surpreso se a Cadillac não colocasse uma dupla experiente, um Bottas e Pérez, por exemplo. Eu não duvido, tá? Por mais que fale-se muito da questão do jovem piloto, eu não duvido que a Cadillac possa fazer esse tipo de brincadeira com o Bottas e Pérez ali, os dois pilotos experientes, para desenvolver mais rapidamente carro, etc, né? E depois pegar um piloto jovem. É uma possibilidade real, beleza? É uma possibilidade que eu acredito. Mas então nós poderíamos ter uma dupla, por exemplo, Pérez e Schumacher, ou Bottas e Tsunoda, né? O Drogovic poderia entrar também nessa vaga de piloto jovem aí. Os pilotos experientes seriam mais esses mesmos. E, como já falei para vocês algumas vezes, Bottas, Pérez, Ricciardo, Schumacher, esses caras que já saíram da F1, eu particularmente não colocaria. Se eu fosse o chefe da equipe, eu não colocaria, mas é claro que aí tem questões comerciais, financeiras envolvidas, etc., o que acaba chamando bastante atenção. Eu quero saber a sua opinião sobre esses assuntos aí no momento que passa um caminhão aqui perto, né? Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, tem os nossos parceiros. Tem a Paddock BR com promoção de Dia dos Pais com 30% de desconto na compra de 2 produtos ou mais. E você ainda leva frete grátis com o cupom RessacaMotor. 100% algodão, não encolhe. Os produtos da Paddock BR estão aí na descrição. E você tem a Instant Gaming com vários jogos e gift cards também para vocês. Várias promoções. Entra pelo link na descrição, você não vai se arrepender. Então é isso. Um grande abraço, valeu e falou!